de terceiro ano. Vamos iniciar um tópico da química referente à parte da estrutura atômica. É uma retomada de revisão de assuntos que vocês já viram no primeiro ano, né, do ensino médio, e que eles são comuns no Exame Nacional do Ensino Médio. Então, alguns conceitos em atomística, tá? Características atômicas, é bem tranquilo, bem simples. E nesse primeiro tópico sobre o estudo do átomo. O átomo ele é tido como partícula fundamental da matéria, e esse átomo ele é constituído por duas regiões, uma central, denominada núcleo, e outra periférica, chamada eletrosfera. Essa estrutura é representada, vocês estudarão posteriormente, o modelo atômico, né, de Rutherford. E o que é que existe no núcleo atômico? O núcleo atômico ele é formado basicamente por duas partículas. Em vermelhinho, uma denominada próton, que é uma partícula que tem carga positiva, e uma unidade de massa, né, de carga elementar. E o nêutron, partícula aqui amarelinha, que não tem carga, mas tem massa. E, segundo o modelo de Rutherford, ele afirma que a massa de um átomo ela está praticamente concentrada no seu núcleo. Ao redor desse núcleo temos a eletrosfera, que contém os elétrons aqui em verde, e apresenta massa desprezível. Então, aqui no exemplo proposto, nesse esquema, nós temos um átomo que contém 5 prótons em seu núcleo, vermelhinho, contém 6 nêutrons. Ele contém 5 prótons. Isso aqui corresponde ao boro, contém 6 esferinhas amarelas, seriam os nêutrons. E os elétrons em verde, que corresponde a que quando o átomo ele é neutro, né? O átomo neutro, aquele que não possui carga, que a gente virá adiante, o número de prótons dessa espécie é igual ao seu número de elétrons. Então, aqui temos também uma outra representação, ó, o átomo de berílio com 4 prótons, mais um elemento químico, o hélio, número atômico ou número de prótons igual a 2. E os diferentes tipos de átomos são identificados pela quantidade de prótons que possui. Essa quantidade de prótons recebe o nome de número atômico, representado pela letra Z. Então, quando a gente denomina número de prótons ou número atômico, estaremos falando a mesma coisa. Observando os átomos e comparando o total de prótons e elétrons de cada um, vamos verificar que os átomos são sistemas eletricamente neutros e, como dito anteriormente, quando eles forem eletricamente neutros, o número de prótons ele será igual ao número de elétrons. Então, observe aí a última estrutura atômica, né, que foi referente ao elemento hélio, onde ele possui 2 prótons e 2 elétrons. Essa outra estrutura, correspondente ao berílio, que possui 4 prótons em vermelho, 4 elétrons em verde. Então, o que há em comum aos 3 átomos acima?
que a gente vai observar é que o número atômico Z, né, o conjunto de átomos que apresenta o mesmo número atômico é chamado elemento químico. Então, observe que essas três estruturas apresentam em comum o mesmo número atômico. Quando isso acontecer, nós teremos ao conjunto dado, teremos a formação de um elemento químico. Aqui a relação de massa, né, entre as partículas, como já dito anteriormente, prótons e nêutrons, massa 1, e elétrons com massa desprezível, tá bom? Para calcularmos o número de massa de um átomo, é só fazermos a soma entre o número atômico de prótons desse átomo com o seu número de nêutrons. Então, por exemplo, nós temos aqui na estrutura dada uma espécie com 4 prótons e 5 nêutrons. Somando o número de prótons ou número atômico com os nêutrons, teremos um total de número de massa igual a 9. Beleza? De acordo com a IUPAC, a representação simbólica de um elemento químico é essa que aparece aí na tela para vocês. Na parte superior, tanto à esquerda ou à direita, temos a indicação do número de massa e na parte inferior a indicação do número atômico. Então aqui temos alguns elementos químicos, ó. Carbono, massa 12, número atômico 6, cloro, massa 35, número atômico 17, o ferro, massa 56, número atômico 26. Então aqui é só o complemento das informações para a gente identificar as características atômicas dessa espécie. A massa do cloro corresponde a 35, número atômico 17, número de prótons 17, né, que é a mesma coisa. Como um átomo é neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons. E se a gente subtrair a massa dos prótons, 35 menos 17, igual a 18, teremos aí o número de nêutrons para a espécie cloro. A mesma coisa para o elemento ferro, massa 56, número atômico 26, número de prótons 26, número de elétrons 26, número de nêutrons 56 menos 26 igual a 30. Vamos avançar aqui para entrarmos no tópico dos íons. Íons são átomos que apresentam um número de prótons diferente do número de elétrons. Então, observe essa estrutura atômica, tem 4 prótons e 2 elétrons. O que acontece? Referente ao átomo de berílio, 2+, que a gente chama isso de íon bivalente positivo. Quando o íon tiver carga positiva, ele será chamado de cátion. Num cátion, o número de prótons ele será maior que o número de elétrons, tá bom? Em um cátion, o átomo vai perder elétrons, quando ele vai apresentar carga positiva. Da mesma forma, observe agora que para o oxigênio 2-, ó, então, é um íon bivalente com carga negativa. Se esse íon tiver carga negativa, será chamado de ânion. E o número de elétrons, ele aumenta. Então, vocês vão observar aqui, ó, 10 elétrons na eletrosfera do oxigênio, 8 prótons no núcleo. Então, ele recebe 2 elétrons para ficar com 10. Então, o íon é uma espécie química que tem número de prótons diferente do número de elétrons. Quando o átomo perder elétrons, ele vai adquirir carga positiva, sendo denominado de cátion. O exemplo aí do átomo de ferro, que tem 26 prótons e carga 3+, perdendo essas 3 cargas elétricas, o total de elétrons dessa espécie será igual a 23. Então, só para ilustrar, o ferro tem 26 prótons e 23 elétrons, né?
23 elétrons. O átomo de oxigênio, então quem ganha tem carga negativa e é chamado de ânion. Então, o átomo de oxigênio tem 8 prótons e 2 cargas negativas. Então, ele recebe essas 2 cargas e fica com um total de 10 elétrons. Beleza, terceiro ano. Então, posteriormente, avançaremos mais algum tópico. Forte abraço para vocês.